Em nossa aula de hoje, vamos falar sobre teoria da decisão, especificamente sobre os testes de hipótese para variâncias de uma população normal, para duas variâncias de populações normais e para a diferença de duas médias independentes também de populações normais. Então, vamos falar nessa sequência. Teste de hipótese sobre variância de uma população normal, teste de hipótese sobre igualdade de duas variâncias em populações independentes, normais, e teste de hipótese para a diferença de duas médias populacionais normais, também independentes. Teste de hipótese para a variância. Para efetuarmos os testes de hipótese a respeito de variâncias, é necessário que algumas pressuposições sobre a distribuição de probabilidade da população sejam atendidas. Por exemplo, para se realizar um teste que se baseia na distribuição Q², é necessário garantir que a população amostrada seja normal e que as observações sejam independentes, com variâncias homogêneas, que é característica de uma amostra aleatória. E essa amostra aleatória tem que ser proveniente da distribuição normal. Antes de realizar o teste, é necessário verificar se as pressuposições formuladas na sua derivação foram atendidas. É claro que no curso como esse nós não vamos ver isso, pois precisaríamos apresentar testes, por exemplo, de normalidade, testes de homogeneidade de variância, entre outros testes. Caso haja violações dessas pressuposições, é necessário aplicar procedimentos alternativos. Então, no nosso caso particular, vamos assumir que nós temos uma amostra da população normal, que todos os pressupostos para se aplicar o teste sobre a variância de uma população sejam atendidos. Então, o que nós fazemos inicialmente? Formulamos a hipótese nula, afirmando que a variância populacional é igual a um valor real não negativo, sigma 2, 0, aliás, positivo. E essa hipótese que será testada. E a hipótese alternativa, nós afirmamos que o sigma 2 difere desse valor proveniente de um problema real. Em seguida, um valor positivo. Nós fixamos o valor do nível de significância alfa, e para o caso de uma amostra aleatória de uma população normal de tamanho n, o teste adequado é o Q². Então, nós realizamos uma amostra, obtemos uma amostra de tamanho n, sorteamos, coletamos nossos dados e, uma vez obtida a amostra, calculamos a variância amostral. E aí sim, estamos aptos a calcular a estatística do teste, que é a estatística Q² calculado. Q², índice C de calculado. E essa estatística, ela é n-1, que são os graus de verdade, pode escrever desse jeito, a mesma coisa, vezes a variância amostral, dividido pela variância hipotética, que é o sigma 2, 0, lá da hipótese nula, aquilo que nós afirmamos que a nossa variância populacional vale. Se a nossa hipótese é verdadeira, essa razão aqui se aproxima de n-1, que é a média de uma distribuição Q². Então, o valor da estatística calculada fica no meio da distribuição Q², um valor bem típico da distribuição Q², com n-1 graus de verdade. Se, por outro lado, a variância populacional não é sigma 2, 0, a estimativa tende ao valor verdadeiro e sigma 2, 0 é o valor diferente desse valor que esse S2 vai se aproximar. Portanto, ou o Q² dá muito pequeno, ou o Q² dá muito grande, ou seja, ele vai para as caudas da distribuição Q², então ele fica um valor atípico da distribuição Q² e como nos extremos são as regiões de rejeição das hipóteses, como a gente já viu em testes anteriores, nós temos a tendência de rejeitar a hipótese nula. Então, calculamos a estatística e sob H0 essa estatística segue uma distribuição Q² com n-1 graus de liberdade. E chegou a hora da decisão. Uma vez calculada a estatística, nós devemos tomar uma decisão. E para isso a gente determina uma região de rejeição e uma região de não rejeição da hipótese. E a gente confronta o valor da nossa estatística, o Q² calculado, com esses valores, esses quantios superiores à distribuição Q². Então, nós achamos o Q²
alfa sobre 2 com n menos 1 graus de liberdade, o Q quadrado superior, o quantio superior da Q quadrado, por exemplo, se o alfa 2 é 5%, alfa sobre 2 é 2,5%, o quantio superior 2,5 com n menos 1 graus de liberdade e o quantio superior 97,5%. Então, acima desse valor tem 97,5%, abaixo dele tem 2,5%. Acima desse tem 2,5%, então nos extremos, 2,5% aqui, abaixo desse 2,5%, então esse aqui é o limite inferior, esse aqui é um limite superior. Entre os dois está a região, sob a curva de Q quadrado, que é uma curva simétrica, está a região de não rejeição da hipótese. E abaixo desse valor, ou acima desse, está a região de rejeição da hipótese. Se o valor de Q quadrado cai na região de rejeição da hipótese, rejeitamos a hipótese H0. Ou seja, se ele é menor ou igual, se ele é maior que esse valor ou menor que esse valor, nós rejeitamos a hipótese. Se ele for menor ou igual a esse valor ou maior ou igual a esse outro limite inferior, com n graus de liberdade, a hipótese nula não deve ser rejeitada, que é o contrário. Então, se ele é maior que esse ou menor que esse, rejeitamos a hipótese. Se ele está entre os dois, não rejeitamos a hipótese, como está escrito aí. Alternativamente, a decisão de rejeitar a hipótese pode ser feita mediante o cálculo do valor P. Mas nós não faremos isso aqui. Vamos ilustrar com um exemplo para ficar mais claro essa sequência de passos que devemos proceder para aplicar um teste. Então, suponhamos que a população amostrada seja normal e nós desejamos realizar um teste que a variância de nossa população é 0,26 gramas por planta ao quadrado. Ou seja, que a variância da produtividade por planta, provavelmente isso aqui é uma geração de feijoeiro, tem a variância de 0,26. Caso a hipótese não seja rejeitada, a população amostrada será utilizada em um programa de melhoramento. Então, a gente quer uma variância de 0,26 ou para realizar o melhoramento. Quando a gente tomar a decisão, caso a gente venha rejeitar a hipótese, a gente pode rejeitar a hipótese e concluir que a variância verdadeira é menor do que aquilo que a gente afirma. Essa população não se prestaria, em hipótese alguma, para ser feito o melhoramento. Eu quero uma variância de 0,26. Caso eu não rejeito, eu não tenho evidências para rejeitar, dizer que essa variância populacional não seja igual a 0,26 e, portanto, essa população estaria apta para a realização do melhoramento. Então, esse é um problema que veio de uma situação real. E, por outro lado, caso a gente rejeite a hipótese e a variância se a gente concluir que a variância populacional é maior do que 0,26, do que a gente está afirmando, então essa população ela não tem exatamente a variância que a gente quer, mas ela tem uma variância maior do que a gente quer. Isso é benéfico no caso de melhoramento. Se fosse para controle de qualidade, não. Mas para o caso de melhoramento de plantas, sim. Quanto maior a variabilidade, melhor é. Então, também seria uma situação mais do que favorável. Então, a gente pode rejeitar a hipótese e a variância ser menor e concluir que essa população não presta. Não rejeitar a hipótese que ela está de acordo com aquilo que a gente especificou que a gente queria. Ou rejeitar a hipótese e verificar que a variância populacional é maior do que 0,26, que é uma situação melhor do que aquela que a gente queria. Portanto, essa população está mais do que apta, ela é melhor do que o esperado para se realizar melhoramento. Portanto, a decisão de rejeitar ou não H0 norteará a escolha da população para o programa de melhoramento. Uma amostra de 50 progênios, então foi feito experimento, amostrou 50 progênios. Essa amostra foi tomada ao acaso da população de feijoeiro para se realizar o referido teste. A estimativa da variância amostral foi de 0,23. Será que 0,23 difere significativamente de 0,26? O que eu quero dizer é porque isso aqui é uma estimativa. A estimativa nunca dá igual ao parâmetro. Será que a população tem variância 0,26 e por um mero acaso a estimativa deu menor? Então não haveria razões para a gente duvidar que a variância populacional fosse 0,26? Ou essa diferença, esse erro observado aqui, a diferença do que é real para o estimado não é porque o real não é 0,26, o real é menor que 0,26, como indica a estimativa? Então é isso que a hipótese faz. A gente separa, o joio do trigo.
A gente verifica se uma diferença ela é do acaso ou se ela é uma diferença que a gente considera estatisticamente significante. Ou seja, que aquela hipótese não é compatível com essa diferença observada. Implicaria que a variância da população, nesse exemplo, seria menor do que aquilo que a gente está afirmando. Então, essa é a lógica que devemos ter em todos os testes de hipóteses que a gente faz. As hipóteses nulas e alternativas são, né? A variância da população é 0,26 contra a alternativa que ela é diferente de 0,26. O coeficiente de confiança do nosso teste é 95, se eu não falei nada no enunciado, quer dizer que a gente adota o coeficiente de confiança 95%, ou, equivalentemente, que o alfa é igual a 5%. Então, realizamos o experimento, coletamos os dados, estimamos a variância e deu 0,23. Aí vamos calcular a estatística. Uma vez formuladas as hipóteses, fixado o alfa, vamos calcular a estatística. Então, n menos 1, uma amostra tamanho 50, então 49, vezes a estimativa da variância 0,23, dividido pelo valor hipotético, que é 0,26. Esse valor, fazendo essa conta, 49 vezes 0,23 dividido por 0,26, deu 43,346. Os valores críticos, os quantios superiores, tabelados de Q quadrado com 49 graus de liberdade, alfa 5%, foram o Q quadrado 0,975 com 49 graus de liberdade é 31,555 e o Q quadrado 0,025 com 40 graus de liberdade, 49 graus de liberdade foi 70,222. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como a gente obtém no R esses valores de Q quadrado. Então eu abro o RStudio. Aqui eu já coloquei as funções. Ó. QX 0,975 com vírgula 49 graus de liberdade e o QX 0,025 com 49 graus de liberdade. Então, o quantio superior, 97,5%. Então, esse aqui é o quantio superior que deixa 2,5%, porque essa área aqui é a área da esquerda da distribuição do quadrado. E esse outro quantio aqui, 2,5%, quer dizer que tem 97,5% acima. Então, esse é o valor menor, 31. Então, eu ponho em cima da linha e dou um Ctrl R, se eu estiver usando um RStudio. Um Ctrl Enter. Aperto o Ctrl e a tecla Enter simultaneamente. E aí, em cima da outra linha, para rodar essa parte aqui, eu dou um Ctrl Enter, 70,222. Então, eu entro com as probabilidades à esquerda. Então, esse é o quantio superior 97,5, porque a esquerda foi 2,5. E esse aqui é o quantio superior 2,5, porque a esquerda foi 97,5, com 49 graus de liberdade cada um. É assim que a gente usa o R. Voltando ao nosso slides, né? Então nós temos a nossa aula 31,555, né? 5555 e 7222, que é o QX que lá é Q de quantio, X de chi-square em inglês, abreviatura de Q quadrado em inglês, chi-square. Então, como o valor calculado da nossa estatística deu 43,346, ele está entre 31 e 70, então ele está naquela região central, não nos extremos da distribuição. Então, ele está entre os dois valores tabelados, que é aquela região de não rejeição da hipótese. Então, a hipótese nula não deve ser rejeitada, ou seja, não existem evidências significativas pelo teste Q quadrado para rejeitar a hipótese que a população amostrada não tenha variância igual a 0,26. Então, até que se prove o contrário, nós vamos considerar que essa população tem variância, sigma 2 dela é 0,26, considerando o valor nominal de significância 5%. Mencionamos o teste, se rejeitamos ou não, no caso não rejeitamos a hipótese, o nível de significância e a conclusão prática, que a variância, no caso, é igual a 0,26 e, portanto, eu posso melhorar aquela população. Ela será considerada para fins de melhoramento. Ela atende à especificação técnica de ter variância 0,26. Isso aí vem lá do problema prático.
né, lá da genética. Então, eu não estou discutindo se isso é bom ou se isso é ruim aqui. Estou tomando a decisão com base na informação técnica que veio do especialista lá da genética, que é ter variância 0,26. Bom, o segundo teste, então a sequência é sempre essa, né? Formula a hipótese, fixa o alfa, faz a amostra ou as amostras, estima as quantidades necessárias para calcular a estatística do teste, calcula a estatística do teste, acha os valores tabelados da distribuição subjacente, no caso anterior foi aqui quadrado para a variância, no caso da distribuição de duas variâncias, que vai ser o nosso próximo assunto, vai ser o F calculado, e verifica se o valor calculado ele está na região de rejeição ou não da hipótese nula. Então, região de rejeição de H0, região de não rejeição de H0. No caso da F, então, nós vamos formular a hipótese nula e a hipótese alternativa, que são H0. Nós vamos afirmar que as variâncias das duas populações são idênticas e, portanto, elas são idênticas a uma variância comum sigma 2. Se isso é 10 e isso também é 10, que elas são iguais, portanto, nós podemos tirar o índice 1 e 2 e chamar isso de sigma 2, que é a variância comum, que é o valor 10 que ela está representando. Ou, se as variâncias populacionais não diferem de uma da outra. Então, uma é 10 e a outra é 12, por exemplo. Nós não sabemos quanto que vale, né? Que os valores aqui é só para vocês entenderem. Então, na hipótese nula, afirmamos que há homogeneidade, homocedacidade das variâncias ou homocedacidade, e que as variâncias homogêneas são iguais a um sigma 2 comum. E na hipótese alternativa, afirmamos que há uma heterogeneidade das variâncias, que as variâncias são diferentes, ou que há heterocedacidade das variâncias. Então, lá atrás, no teste na estimação por intervalo, para a diferença de duas médias, nós precisamos dessas informações aqui, se as variâncias eram homogêneas ou heterogêneas, para tomar a atitude correta. Como nós vamos precisar na próxima sessão, quando apresentarmos testes para a diferença de duas médias. Bom, o próximo passo é fixarmos o alfa. Então, fixamos o alfa, 5, 10, 5 ou 1%. São os valores clássicos, o outro valor de interesse, pesquisador. Computamos a estatística do teste, para isso a gente tem que fazer as amostras de uma das populações, então nós temos duas populações aqui. Então nós temos que amostrar a população 1, que tem variância sigma 2, 1, e amostrar a população 2, que tem variância sigma 2, 2, que podem ser iguais ou não, e eu não sei, é isso que eu quero testar. Aí eu obtenho uma estimativa da variância da população 1 e uma estimativa da variância da população 2, que é o S2,1 e o S2,2. E eu vou fazer uma amostra, pode ser tamanho N1, da população 1, a outra tamanho N2. Em geral, podemos fazer a amostra do mesmo tamanho, N1 igual a N2, mas não necessariamente não precisa ser do mesmo tamanho as duas amostras. E aí a gente usa um artifício para facilitar, principalmente as consultas das tabelas, porque os livros têm limitações dessas tabelas. Então, nós pegamos a maior. Qual das duas variâncias amostrais? O S2,1 ou o S2,2 que é maior? Pegamos a maior delas, por isso aqui é S2 maior, como artifício apenas, tá? Nesse caso aqui. E dividimos pela S2 menor. Podemos simplesmente dividir sempre S2,1 por S2,2, mas aí não poderíamos usar. Teremos que usar, como é um teste bilateral, teremos que computar os valores tabelados para tomar a nossa decisão, os quantis da distribuição F, porque eu estou calculando um F, aqui a estatística correta é F, dos dois lados, o F 0,975, o quantio superior 0,975 e o quantio superior 0,02,5. Infelizmente, os livros não têm tabelas, porque já são muitas tabelas de F, de quantios superiores, 97,5%, 95%, 99,5%, 99%. Não temos isso nos livros. Tem um artifício também para computar esses quantios a partir dos que tem as tabelas que existem. Mas aí complicaria mais. Então, vamos computar a estatística sempre pegando a maior variância amostral. Temos duas variâncias, colocamos a maior em cima e a menor embaixo. Isso é um artifício, tá? Sempre a maior variância amostral no numerador, para não termos que preocupar com esse quantio aqui, que nos livros a gente não encontra
esse quantio, por exemplo, se o alfa fosse 5%, o quantio superior 97,5%. Se a gente estiver usando o R, é simplesmente usar QF e os graus de liberdade N1 e N2, eu acho esse quantio. Isso é trivial no R. Apenas esse processo, esse artifício é para facilitar o processo, apenas isso, pois não há tabela dos níveis com 97,5% de probabilidade e isso não afeta o desempenho do teste, ele é exatamente o mesmo teste que se faria consultando os dois limites. Bom, então a gente precisa só consultar o quantio superior 2,5%, alfa sobre 2, com grau de liberdade associado à maior variância que a gente chama de N1 do numerador. Se a segunda variância que foi no numerador, ela é maior que a variância 1, então o grau de liberdade aqui vai ser N2 menos 1. E do denominador será o N1 menos 1. Se é o contrário, a variância 1 que é maior do que a variância da população 2, amostral, né, estimada da população 2, então o grau de liberdade do numerador vai ser N1 menos 1 e o grau de liberdade do denominador vai ser N2 menos 1. Então, esses graus de liberdade aqui vão variar conforme o exemplo que a gente estiver tratando. Aí consultamos o F-alfa, vou lá no R para vocês verem, vou colocar 9,13 que está relacionado com um exemplo que nós vamos fazer aqui. Então, quantio superior alfa sobre 2, a maior variância estava associado no numerador a 9 graus de liberdade e a do denominador a 13 graus de liberdade. Vamos usar o RStudio, vamos digitar aqui, ó, QF, eu quero quantio superior 2,5, então entro com a área esquerda, 0,975, grau de liberdade 1 do numerador 9, grau de liberdade do denominador 13. Dou um Ctrl Enter aqui, e ele me solta o valor de F tabelado, 3,312, se eu quiser usar 3 casas, ou 3,31 se eu quiser usar 2 casas. Então, aqui embaixo está o resultado. Quando eu clico lá e dou Ctrl Enter, repetiu o processo. Voltando ao nosso slide. Então, se o nosso F calculado for maior do que esse quantio superior 2,5%, se ele for maior que 3,31, essa razão, se fosse esse exemplo, então nós rejeitaríamos a hipótese porque ele caiu na região de rejeição, à direita da distribuição F. Se ele é menor, como eu coloquei como artifício a maior variância sobre a menor, esse F calculado no mínimo é igual a 1. Então não preciso olhar para o lado esquerdo, ele não precisa preocupar com a região de rejeição que está à esquerda, que é bilateral, tem uma à esquerda da distribuição F e outra à direita da distribuição F, eu não preciso preocupar com isso. Então simplesmente eu olho se ele é maior, rejeito a hipótese, se ele é menor, está na região de não rejeição da hipótese, não rejeito a hipótese. Se eu rejeitar a hipótese, significa que eu vou ficar com a alternativa, que as varianças são heterogêneas. Então concluo que as varianças são heterogêneas baseadas só nas estimativas. E se ele é menor do que o tabelado, está na região de não rejeição, não rejeita a hipótese. Então, as variâncias são homogêneas. Então, elas são provenientes de populações que têm a mesma variância. Tem homocedaticidade as duas populações. Então, vamos fazer um exemplinho que nós já usamos em aulas anteriores para estimação por intervalo. Vamos fazer o teste de hipótese para homogeneidade das variâncias. O índice 1 aqui, ó, N1, x/1, S21, trata da população controle, uma população que recebeu um placebo. E o índice 2 vai se referir à população tratada com um medicamento chamado Florizin. A primeira variável que está nessa tabelinha aqui é glicose. A segunda variável é o fluxo sanguíneo arterial. E esse trabalho veio do artigo do Bauer e colaboradores. O N1 do grupo não tratado é 10, o N2 é 14 do grupo tratado com Florizin. A média amostral, nós não vamos usar nesse exemplo, foi 3,21 milimolar, a unidade aqui era milimolar, e aqui 3,11, não vamos usar. Nós precisamos só da variância, pelo menos nesse exemplo. Vamos usar esse exemplo posteriormente na próxima sessão. A variância amostral S2I, S21, do grupo controle, 0,85. E S22, do grupo tratado com Florizin, 0,80.
Então, 0,85 é diferente de 0,80. A estimativa sempre, ou quase sempre, dá diferente. Mas nós não podemos concluir pela diferença das estimativas, sem levar em consideração o erro de amostragem, e, portanto, sem aplicar um teste, que as variâncias são heterogêneas, porque quase sempre vão ser se a gente usar esse critério. Então, a gente precisa aplicar um teste para cientificamente embasar a nossa decisão. Então, a gente tem que separar se essa diferença foi devida ao acaso, a variação natural que existe em todo procedimento, em todo processo, em todos os mecanismos da natureza, em todo fenômeno natural, existe variabilidade, que é a razão da existência da estatística. Então, devemos separar se é por causa dessa variabilidade natural que deu essa diferença, ou se é uma diferença consistente. Se eu repetir o experimento, a variância do controle vai ser sempre maior que a do tratado. E com isso, eu faço um experimento só. E eu consigo visualizar isso, ou inferir sobre isso, fazendo um teste de hipótese sobre essa hipótese de homogeneidade de variância. Vamos utilizar um alfa de 5% ou um coeficiente de confiança de 95%. Para o fluxo sanguíneo, para outra variável, a mesma amostra, né, 10, aqui são os mesmos animais, a média amostral 1, a média amostral 2, nós não vamos usar nesse exemplo, 14 animais tratados, a variância deu 4,36. Agora, veja, ali não deu nem duas vezes uma pela outra, 1,1, alguma coisa assim, a razão entre as duas. E aqui deu 9 vezes, 9 vezes 4,36. Uma variância maior, 9 vezes. Então, é um indício, né? Eu posso ter isso como indício, mas eu não posso confirmar mesmo assim que há diferença entre as duas variâncias. Será que não foi acaso essa diferença tão grande que aconteceu nesse segundo caso para o fluxo sanguíneo? Aqui é litros por hora, é a velocidade do sangue arterial. A hipótese de interesse, né, nos dois casos, né, para a glicose, para fluxo sanguíneo, ela é dada pela igualdade das variâncias na H0 contra a alternativa versus a alternativa, que é de heterogeneidade das variâncias diferentes na alternativa. Já calculamos a hipótese, já fixamos o alfa, então vamos fazer a razão das nossas variâncias. Então, no caso aqui, quem é maior? O 0,85, que é do grupo controle, então ele vai em cima, o S21 sobre S22. Então, 0,85 sobre 0,80, 1,06, usando aquele artifício, sempre colocar a maior variância em cima. Ora, essa variância aqui, 0,85, que está no numerador, está associada a 10 unidades amostrais, portanto, a 9 graus de liberdade. E essa outra, que está no denominador, a 14 unidades amostrais, a 13 graus de liberdade, que é 14 menos 1. Então, o nosso grau de liberdade 1 é 9, que está no numerador, e o grau de liberdade 2 do denominador é igual a 13. Então, se eu vou lá no R com 9 e 13, nós já vimos, dá 3,31, que é F, quantil da F, 0,975, veja que é o quantil superior 2,5, no R eu tenho que entrar com a área esquerda, 97,5. 9 e 13, eu obtenho 3,312. Agora eu confronto esse valor contra esse. Como ele é menor do que esse valor, ele está na região de não rejeição. Se ele fosse maior ou igual a esse valor, eu rejeitaria a hipótese. E não é. Então, como o valor de F calculado pertence à região de não rejeição da hipótese, pois o valor de 1,06 é menor que o valor de 3,312, pelo teste F, menciona o teste, com 95% de confiança, menciona a confiança, ou então, no nível nominal de significância de 5%, menciona a significância, a hipótese nula não deve ser rejeitada, anuncio a decisão, não rejeitar. E o que significa não rejeitar a hipótese nula? Concluímos que a variância da população tratada não difere da variância da população não tratada para a glicose. Com o Floresy, em relação à variável glicose. Em outras palavras, concluímos que as variâncias das duas populações tratadas e não tratadas são homogêneas. Então, aplicar o Floresy não altera a variabilidade em relação à glicose arterial. A variabilidade do grupo não tratado é a mesma variabilidade do grupo tratado, as variâncias populacionais são homogêneas. Pelo teste F, no nível nominal de significância 5%, é isso que foi a nossa decisão de não rejeitar a hipótese de homogeneidade de variâncias. Para o fluxo sanguíneo, a mesma hipótese, o mesmo alfa, 5%. Os dados nós vamos pegar a maior variância, 36 no numerador, que é a variância do grupo tratado, o S22, sobre o S21.
4. 36 sobre 4 é o nosso F, então dá 9, esse F calculado. O grau de liberdade associado à variância está no numerador, é o N1, NI, lá, N índice 1, ele é igual a 14 menos 1, diferente do anterior. E para agora, para o denominador, 9. Se a gente for no R lá, agora é o contrário. O que vai inverter aqui, ó, é isso. Nós vamos obter 3,831, se eu arredondar nessa casa aqui, porque depois do zero vem um 5. 3,830,596. Então, com 3 casas decimais, 3,831. Vamos voltar lá. Então, a razão das variâncias deu 36 sobre 9, com 13 graus de liberdade no numerador e 9, porque a variância que foi em cima foi do grupo tratado, que tinha 14 animais. Então, numerador, N-1, 14 menos 1, 13. Denominador, 9. Então, usando isso aqui, encontrei 3,831, como eu acabei de mostrar. O valor de F calculado pertence à região, agora, de rejeição. Por quê? 9 é maior que 3,831. Então, pelo teste F, com 95% de confiança, ou no nível nominal de significância de 5%, a hipótese nula deve ser rejeitada. Então, rejeita essa hipótese e fica com a alternativa. Ou seja, concluímos que as variâncias das populações tratadas e não tratadas são diferentes, são heterogêneas, as populações são heterocedásticas. Então, concluímos que as variâncias das duas populações são heterogêneas. Então, no caso da glicose, a variabilidade não foi afetada pelo tratamento dado pelo Florizin. A variabilidade do grupo não tratado e tratado é a mesma para a glicose. Para o fluxo sanguíneo arterial, isso não aconteceu. A variabilidade do grupo tratado é maior do que a variabilidade do grupo não tratado. Elas são diferentes, as varianças são heterogêneas. Então, o tratamento afetou a variabilidade do fluxo sanguíneo. Então, é muito simples fazer o teste de variância. Vamos para o último teste, que é o teste de hipótese para a diferença de duas médias populacionais normais. Então, nesse exemplo, nós vamos formular a hipótese. Nós queremos saber se a média da população 1 é igual à média da população 2. Como a gente não estima a igualdade, a gente tem que criar uma operação matemática. Então, vamos criar a diferença. Quando eu falo que duas coisas são iguais, eu estou falando que a diferença entre elas é o quê? É nula. Se elas são iguais, um menos a outra dá zero. Então, em vez de testar a hipótese que uma é igual a outra, a gente testa a hipótese que a diferença entre elas é zero, para eu poder ter uma estimativa dessa diferença μ1 menos μ2. Portanto, a nossa hipótese é H0 é que μ1 menos μ2 é igual a zero. Isso equivale, obviamente, a afirmar que μ1 é igual a μ2. Contra a alternativa que μ1 é diferente de μ2, ou que a diferença entre elas é diferente de zero. Bom, então nós vamos afirmar que as médias são iguais contra a hipótese alternativa que as médias são diferentes. É isso que nós estamos falando. Vamos fixar o valor da significância, o valor do alfa. Vamos realizar os experimentos. Pensa naquele caso do Florizin, tratar um grupo e aplicar placebo em outro grupo de animais coletados de forma independentes. A gente supõe que essas duas populações têm distribuição normal cada uma, e o correto por um teste de hipótese é que supor que as variâncias são homogêneas, mas pode ser que elas não sejam homogêneas. Então, nesse caso, no caso de heterogeneidade de variância, o teste vai ser apenas aproximado. No caso de homogeneidade de variância de populações normais, o teste vai ser exato. Bom, dito isso, coletamos as amostras. Então, o N1, quantos indivíduos nós amostramos? Bom, grupo controle, tínhamos 10 animais, calculamos a média amostral, estimamos a média da população 1 com x/1 e a variância da população 1 com S2,1, que são os estimadores. Na população tratada, temos o tamanho da amostra, o estimador da média populacional μ2 e o estimador da variância populacional σ2, usando o S2,2. Bom, como eu disse, nós devemos calcular a estatística do teste na outra etapa. Uma vez feito todas essas coisas, vamos para o cálculo da estatística. Bom, e esse teste ele difere se as variâncias são homogêneas ou não. Então imaginemos, e nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, que nós vamos aplicar esse teste de igualdade das duas médias para
o florizin, né, para o grupo tratado contra o controle, em relação à glicose, em relação ao fluxo sanguíneo. Então, como nós devemos fazer antes de aplicar esse teste para a média? Aplicar o teste de homogeneidade de variâncias, porque existe um teste para a média, uma estatística diferente computada se as variâncias são homogêneas, e uma estatística, nós vamos ver daqui a pouquinho, em alguns slides à frente, ou no próximo, não me lembro, se as variâncias forem heterogêneas, se não houver homogeneidade de variância. Então, a estatística do teste depende se as variâncias são homogêneas ou não. E como vamos saber? Aplicando um teste para as variâncias. Lá na estimação, a gente falava para vocês, considere as variâncias populacionais homogêneas. Aí você tem que usar um grupo de fórmulas. E, considere as variâncias populacionais como heterogêneas, diferentes. Então, você usava outro grupo de fórmulas para fazer o intervalo de confiança. Aqui é a mesma coisa, só que nós não vamos falar mais. Vocês já sabem como identificar se as variâncias populacionais são homogêneas ou não. Caso haja homogeneidade de variâncias, nós vamos calcular a estatística dessa forma. Como que é? Fazemos a diferença entre médias, subtraímos zero. Zero aqui é porque às vezes nós podemos testar a hipótese não simplesmente da diferença ser nula, ou seja, da igualdade entre as médias. Podemos testar μ1 menos μ2 igual a 10. E se for igual a 10, quer dizer que a média 1 supera a média 2, da população 2, em 10 unidades, seja lá do que a gente estiver trabalhando. E nesse caso, o 10 tem que vir aqui na subtração. Então, quando é zero, subtrair zero não faz sentido nenhum. Então, eu pus menos zero aqui para lembrar que pode ser uma outra quantidade que não zero aqui. Não se preocupe com isso no nosso curso, mas isso aí para a vida de vocês. Que esse teste não necessariamente precisa ser da igualdade. Pode ser para a diferença ser igual a um determinado valor, que a média 1 supera a média 2 em 10, ou que a média 1 é inferior à média 2 em 10 unidades. Isso significaria que esse valor aqui é menos 10. Na hora de fazer menos aqui, eu teria que subtrair menos 10, que eu somaria 10 no valor da estatística TC aqui, no numerador da estatística. Bom, então nós fazemos a diferença das médias quando estamos testando a igualdade. Menos zero não precisa preocupar, óbvio, né, que dá a mesma coisa da diferença aqui, que não subtrai nada, dá a mesma coisa que existia antes. Dividido pelo erro padrão da diferença de médias. Como nós vimos, esse erro padrão aqui, que é a raiz dessa quantidade, que é o S2 pooled, S2 índice P, P de pooled em inglês, combinado, vezes a parênteses, 1 sobre N1 mais 1 sobre N2, fecha parênteses. Então, isso aqui é o erro padrão, essa raiz quadrada dessa quantidade que está aqui. Essa estatística aqui, no caso de igualdade das médias e no caso de variâncias homogêneas, segue uma distribuição T de estudo exata, com grau de liberdade N1 mais N2 menos 2, que é o grau de liberdade da amostra 1, que é N1 menos 1, mais o grau de liberdade da amostra 2, que é N2 menos 1. Somando os dois graus de liberdade dá isso. E quem é S2 pooled? O S2 pooled nós vimos que é, naquela aula anterior, se vocês tiverem dúvidas, podem recorrer ao slide lá, é a variância combinada. É uma média ponderada das variâncias, dos estimadores das variâncias populacionais S21 e S22, mas ponderadas com um peso dado pelos graus de liberdade, que é o N1 menos 1 e o N2 menos 1. Então, a média ponderada com esses pesos. Bom, isso está lá na aula de estimação por intervalo. Caso da heterogeneidade de variâncias. O caso em que as variâncias são heterogêneas, então a gente aplica o teste para a variância e conclui que as variâncias são heterogêneas. Então essa fórmula aqui não pode ser aplicada para calcular a estatística. Tem que ser essa. E veja qual que é a diferença. Calculamos a estatística do teste subtraindo as diferenças de médias, subtraindo o valor hipotético, que é igualzinho aqui, é menos zero, só para lembrar que pode ser um outro valor, como eu já expliquei, dividido pelo erro padrão agora da diferença de duas médias. Esse erro padrão já não tem mais variância comum, S2 pooled sobre N1, S2 pooled sobre N2. Não, é o S21 sobre N1, S22 sobre N2. Então não é o mesmo S2P aqui e o S2P aqui, que a gente põe em evidência e gera essa formulinha. É um S2 diferente aqui porque não existe variância comum.
Então, a variância dessa média é essa expressão aqui. A variância dessa outra média é essa outra expressão aqui. Somamos as duas variâncias e extraímos a raiz quadrada, dá o erro padrão da diferença dessas duas médias. Então, é o valor da diferença padronizada pelo número de erros padrões. Essa é a estatística do teste, sob a hipótese de que as médias são iguais, tem distribuição aproximadamente, então esse teste não é mais exato quando as variações são heterogêneas, então tem distribuição aproximadamente T de student, com graus de verdade dados pela fórmula do Satterthwaite. A gente pega essa expressão da variância aqui, eleva ao quadrado, aquela expressão lá, né? É toda essa expressão aqui, elevamos ao quadrado, pegamos cada parte, essa parte aqui, elevamos ao quadrado e dividimos pelo grau de verdade, que é N1 menos 1. Pegamos a outra parte aqui no denominador, elevamos ao quadrado, veja que é uma soma, dividimos por N2 menos 1. Então, essa fórmula aqui são os graus de verdade para a gente poder consultar o valor tabelado. Nesse caso de variâncias homogêneas, é só pegar o N1 mais N2 menos 2. Se for no caso do florezinho lá, 10 mais 14 menos 2, 24 menos 2, 22. Agora, no caso do florezinho, eu tenho que fazer essa conta, dependendo da situação. Se for variância heterogênea, vai ser o caso 2. Então, eu tenho que pegar a variância lá, 4 décimos mais 36 14avos, né? Elevar ao quadrado, depois 4 décimos ao quadrado dividido por 9, mais 36 14avos ao quadrado dividido por 13. Aí eu tenho o grau de liberdade associado, eu vou lá no RQT 0975, com esse grau de liberdade, se eu quiser arredondar para inteiro eu posso, se for tabela de livro, no R eu não preciso arredondar, que esse grau de liberdade pode ser real, não precisa ser inteiro. Uma vez obtido o valor da estatística do teste apropriado, os valores críticos, T-alfa sobre 2, no caso unilateral, e nos casos bilaterais, que eu não apresentei aqui, esses dois aqui, o T-alfa ou menos T-alfa. Com os graus de liberdade Ni, que essas variâncias são homogêneas, ou este, que é mais complicado de calcular, mais chatinho de calcular, mais fácil, mas é trabalhoso, vão ser usados para consultar essa tabela aqui nos livros ou no R. E elas determinam as regiões de rejeição da hipótese nula. Nos extremos, no caso bilateral, alfa sobre 2 para lá, alfa sobre 2 para a esquerda, alfa sobre 2 para a direita, a região de rejeição nos extremos. Acima desse quantio aqui, T alfa sobre 2, uma parte da região de rejeição. Abaixo do valor negativo dele, menos T alfa sobre 2, a esquerda dele, a região de rejeição lá do lado esquerdo, que a distribuição T é assimétrica em relação a zero. E entre os dois, o negativo e o positivo, nós temos a região de não rejeição da hipótese. Isso aqui que eu estou falando. Então, o valor negativo do T com alfa sobre 2, região de rejeição à direita, com alfa sobre 2. Total da área churada aqui, ó, metade do alfa para cá, metade do alfa para cá, a soma dessas duas áreas dá alfa. Se o alfa for 5, 5% nos extremos, 2,5% para cada lado. E no meio, a região de não rejeição, ela determina uma probabilidade, essa área sobre a curva aqui que não está churada, em branco, entre as duas áreas em preto, é de 95%, ou de 1 menos alfa em termos gerais. Então, região de não rejeição, se o meu valor de T cai entre esses dois limites, que são valores simétricos, um positivo e um negativo, esse valor aqui a gente acha no RQT 0,975, grau de liberdade, aí depende se a variância é homogênea ou não, usando aquelas expressões específicas, e o valor negativo dele. Uma vez determinado, o que a gente faz? Confronta o TC calculado desse jeito ou desse jeito, conforme o caso, só muda se a variância é diferente ou não no cálculo do grau de liberdade e da estatística do teste, e os cálculos necessários para chegar na estatística. O resto, a sequência nos dois testes são iguais, independente se é homogêneo ou heterogêneo. Então, se o valor está entre os dois limites, região de não rejeição, você não tem evidência para rejeitar a hipótese nula e, portanto, as médias não diferem uma da outra. Caso caia no de cá, a média 1 é diferente da média 2 e ela é menor que a média 2. E se cair do lado de cá, existe diferença entre as médias e a média 1 é maior do que a média 2. Então, um T
positivo na região de rejeição, indica que a média da população 1 é maior que a 2. Se for ração, então o ganho de peso médio provocado pela ração 1 supera o peso médio provocado pela ração 2. E se for de cá, a ração 1 provoca um ganho de peso médio menor do que o da ração 2. Então, o lado aqui é importante para saber quem supera quem. Do lado esquerdo, 1 é menor que 2, do lado direito, 1 é maior que 2, a média, né? E no meio não há diferença entre as médias. Então, nós confrontamos o valor calculado com os valores críticos, conforme eu expliquei. E se ele estiver na região de rejeição, rejeitamos. Caso contrário, não rejeitamos. E falamos que o teste que foi feito pelo teste T, com a confiança de 95%, se for caso de variância homogênea, ou com aproximadamente 95% de confiança, no caso de variância heterogênea, que o teste é apenas aproximado, por isso a gente fala aproximadamente 95% de confiança. Não dá para a gente determinar quanto de confiança exata nós temos, mas a nominal era 95%, por isso a gente fala aproximadamente 95%, caso o alfa tenha sido escolhido como 5%. Então vamos para o exemplo, né? Então vamos para os exemplos do Florizim. Os dados referentes a mensurações de glicose são os mesmos dados, ó. Não tratado 10, média 3,21, 0,85. Tratado 14 animais, 3,11, que é a média amostral, e variância amostral 0,80. Já testamos que as variâncias dessas duas populações são homogêneas. Então, a gente já sabe que a gente vai usar a fórmula do T calculado para variâncias homogêneas. Esse artigo é do Bauer colaborador de 95, esses dados, é adaptado dele. Então, a nossa hipótese é igualdade das médias, ou diferença das médias ser igual a zero. Vamos fixar um nível de significância de 5% e testar essa hipótese que as médias são iguais. Então, com 22 graus de verdade, por que 22 graus de verdade? N1 mais N2, 10 mais 14 menos 2, dá 10 mais 14, 24, menos 2, 22. Então, dá uns 22 graus de verdade, estão aqui. Então, o quantio superior 2,5 da T, se eu vou lá no RQT 0975,22, eu acho esse valor aqui, ó, 2074. Nesse outro experimento aqui do Bauer, que é o mesmo experimento, aliás, né, essa outra variável no mesmo experimento, que é o fluxo sanguíneo em litros por hora, os resultados foram esses, né? 10 animais, 14... N1, N2, x barra 1, x barra 2, 94, 120, S2, 1, inicia aqui 1 para o controle e 2 para o tratado. Testar a hipótese de igualdade com alfa de 5%, então a gente já sabe que as variâncias populacionais eram heterogêneas, que nós já aplicamos o teste para isso, e eu vou ter que calcular o grau de liberdade não mais por N1 mais N2 menos 2, que é 22. Então, não vou usar isso aqui, ó, apesar de ter sido dado aqui. A gente vai ter que calcular por aquela forma de Satterthwaite. Arredondando para inteiro, a gente vai ver 17 graus de liberdade. Então, dá 2,110. Então, vou lá no RQT 0,975,17, eu acho 2,110. Então, esse valor aqui que vai estabelecer menos 2,110 mais 2,110. No outro caso, o valor é o 2074. 2074 negativo e 2074 positivo. Entre eles, região de não rejeição, abaixo 2074 negativo, região de rejeição, e acima, região de rejeição também. Então, vamos para o primeiro caso, para a glicose. A hipótese de interesse é essa. Se não for aceita, temos a hipótese alternativa, que μ1 menos μ2 é diferente de zero. As variâncias são consideradas homogêneas, que nós já fizemos esse teste. E a variância é comum, aqui está a fórmula que eu tinha falado lá. Então, ainda bem que tem no exemplo aqui. Ótimo. Por isso que eu não pus lá. Então, N1, agora eu lembrei, né? N1 menos 1 vezes variância 1, N2 menos 1, que são os pesos. Eu falei que os pesos são os graus de verdade. N2 menos 1 vezes a variância 2. Sobre a soma dos pesos. Isso mais isso dá isso aqui embaixo. N1 mais N2 menos 2, que é N1 mais N2 menos 1 menos 1 menos 2. Então, 9 vezes 0,85, 13, que é 14 menos 1, vezes 0,80, que é a segunda variância amostral, dividido por N1 mais N2, 10 mais 14, 24 menos 2, 22. Deu 0,82. Veja que a variância média ponderada é um valor entre 0,80 e 0,85. Se não tiver entre os dois, está errado, porque é uma média, não pode
mesmo sendo ponderada. Ela vai ser puxada para o lado que tem mais peso. Então está mais próximo de 0,80 do que 0,85, que o peso é 9 e aqui o peso é 13. Então, esse valor aqui, se você calcular a ideia diferente fora desses limites que você está calculando, no caso aqui 0,80, 0,85, vamos supor, desse 0,87, está errado. Se desse 0,75, está errado. Tem que dar entre 0,80 e 0,85, porque é uma média entre dois valores, não pode ser menor que o menor deles, nem maior que o maior deles. Então, usando a estatística do teste para variância homogênea, porque elas são homogêneas, como a gente já tinha feito o teste anteriormente, é só aplicar isso, já tem todos os ingredientes. 3,21 é a média da população 1, 3,21 menos 3,11, estimada, né, da população. 3,21 menos 3,11, menos 0 aqui indiferente. A variância Poulet, combinada, 0, comum às duas populações, estimada, 0,8205, vezes 1/10 mais 1/14. Faz essa conta, um pouquinho de trabalho, 0,27, 0,2666. Os graus de verdade 22, como nós vimos, 2,074. Então, o nosso valor P calculado, 0,26. 0,26 está entre 2,074 negativo e 2,074 positivo. Aqui, ó, 2,5 para cá, 2,5 para cá, 95% no meio. Está. Então, ele está na região de não rejeição da hipótese. Então, como o valor TC pertence à região de não rejeição da hipótese, ou seja, o módulo do TC é menor que o T tabelado 2074, mesma coisa. Isso indicaria que ele estaria na região de não rejeição. Então, está na região de não rejeição da hipótese, pelo teste T, mencionamos o teste, com 95% de confiança que é exato, porque é a variância homogênea, a hipótese nula não deve ser rejeitada, decisão que nós tomamos, porque caiu na região de não rejeição. Ou seja, concluímos que a média da glicose das populações tratadas e não tratadas são as mesmas. Então, as médias são iguais, o que indica que o medicamento não tem efeito em alterar a média da glicose dos animais que foram tratados. Então, os animais que foram tratados aqui, o 3,21 e o 3,11, 3,11 parece que o tratado reduziu um pouquinho, essa redução aqui, mero acaso, variação natural, condições genéticas diferentes do grupo tratado, não foi efeito do medicamento, são variações naturais de glicose. Se eu medir glicose em todo mundo aqui, dá diferentes valores, de animais diabéticos e tal, mas não é efeito de nada. Então é isso que nós separamos na estatística. Essa diferença que nós observamos não é um efeito do medicamento, é um efeito da variabilidade natural, que a gente chama de acaso. Vamos para outro caso agora, para a outra variável, fluxo sanguíneo. Então, nesse caso, nós já vimos que as variâncias são heterogêneas. A hipótese é a mesma, μ1 menos μ2 igual a 0, ou seja, as médias, hipótese nula que as médias são iguais, na hipótese alternativa que as médias são diferentes. Não tem variância comum, portanto, né? E a estatística do teste é aquela segunda lá que está aqui, repetida. x/1 menos x/2, que é igualzinho ao outro. S21, agora aqui no denominador que difere. S21 sobre N1 e S22 sobre N2. Não é S2 púlid sobre N1 e S2 púlid sobre N2. Então aqui, uma das variâncias, então da onde que vieram esses números? Média 94,120, x/1 menos x/2 em cima, e 4 décimos mais 36,14 no denominador. 4 décimos, 36,14. Isso, raiz disso, que isso aqui é o erro padrão dessa diferença. Então, fazendo essa conta, achamos menos 15,083. Os graus de liberdade dessa distribuição, quando as variações são heterogêneas, não são mais N1 mais N2 menos 2, ou seja, não são mais 22. Temos que calcular usando a fórmula do Satterthwaite. Então, vou pegar essa expressão aqui, 4 décimos mais 36,14 e elevar ao quadrado. Vou pegar cada parte, 4 décimos ao quadrado dividido por 9. E 36,14 ao quadrado dividido por 13. Está aqui, ó. A expressão toda ao quadrado, cada parte ao quadrado dividido pelo grau de verdade, a outra parte ao quadrado dividido pelos graus de verdade, 14 menos 1 e 9 menos 1. Isso deu 16,77. Se eu for usar o R, eu posso consultar isso direto no R. Não precisa arredondar. Como está mais próximo de 17, né, acima de 5 aqui, arredondo para inteiro, então vou arredondar para 17.
Assim, eu vou lá no R, QT 0.97517, eu acho 210. Ou então, use esse grau da verdade aqui, vou achar um valor bem próximo disso. Não vai fazer muita diferença, não. O valor calculado de T foi, vamos relembrar, menos 15,083. O valor tabelado é 210. O valor negativo simétrico dele, o menos T-alfa sobre 2, menos 210. Então, as regiões críticas são os valores abaixo desse valor e valores acima desse. O valor de 15,083, aqui a setinha indicando, está nessa região de rejeição da hipótese. 15,83 negativo é muito menor que menos 210, está enfronhado aqui na região de rejeição da hipótese. Então, como o valor de TC pertence à região de rejeição da hipótese, essa aqui, 2,5% mais 2,5%, né? Pelo teste T, no nível nominal de significância 5%, ou então com confiança de 95%. O certo de eu falar aqui é de confiança de aproximadamente 95%. No nível nominal de aproximadamente 5%, porque quando as varianças são heterogêneas, o teste, por uma razão teórica, que eu não vou explicar aqui, não é exato, ele é apenas aproximado. A hipótese nula, então, se caiu na região de rejeição, como não está dizendo, deve ser rejeitada. Muito simples. E o que significa isso? Caiu na região de rejeição do lado esquerdo. Então, nós concluímos que o fluxo sanguíneo da população tratada é maior que a da população não tratada. Por quê? Quando cai do lado esquerdo, Mi1 é menor que Mi2. Quem é Mi2? O tratado. Quem é Mi1? População não tratada. Então, Mi1 é menor que Mi2, quer dizer, Mi2 maior que Mi1. Então, a média do grupo tratado é superior à do não tratado. O que indica que o medicamento tem um efeito em aumentar a média do fluxo sanguíneo dos animais. Mas não altera a glicose, como nós vimos no exemplo para a glicose anterior. Então, como sabemos que o efeito detectado como significativo foi de aumentar a média e não diminuir? A resposta para isso é simples. A população não tratada foi a número 1 e a diferença amostral deu negativa. Pode ser visto pelo valor negativo da estatística. E as médias são diferentes. A hipótese nula foi rejeitada, caiu na região de rejeição. Então, juntando as peças, inferimos que a média da população tratada é maior. Se existe diferença, vou voltar na tabelinha aqui. Se existe diferença entre a média real desse grupo para a média real desse grupo, e essa média estima a média real, e essa média estima a média real do outro grupo, como essa diferença não é do acaso, e essa é maior, esse valor amostral, não é isso aqui, não é a média da população, mas ela está próxima do valor da população. E nós concluímos que as populações têm média diferente. Então, a diferença de 94 para 120 não foi devido ao acaso, foi devido ao efeito de tratamento. E a média do tratado amostral é maior que a média amostral do não tratado, do controle, que recebeu o placebo, então a gente conclui que o tratado tem média superior. Então, estão em dúvida se o negativo lá indica Mi1 menor que Mi2 e se o positivo indicaria Mi1 maior que Mi2, então eu venho na tabela. Eu rejeitei a hipótese, então quem for maior aqui é a população que vai ter mais média, maior média. E a que for menor aqui terá menor média. Então, qual é o efeito do tratamento? No sentido de aumentar a velocidade do sangue médio dos animais. Mas não afeta a glicose. E com isso, provavelmente, o Florizin teria. O estudo do Bauer e colaboradores era um estudo para verificar se havia mais absorção de nutrientes com a aplicação do Florizin. E aparentemente, eu não sou especialista da área, mas um fluxo sanguíneo arterial maior indicaria uma capacidade de absorção maior de nutrientes ali. E a nossa aula, então, é essa. E a próxima videoaula será sobre regressão e correlação linear simples.